A paz do Senhor para todos nós. Hoje eu gostaria de falar com você também outra situação. Jesus ali também no mar, só que desta vez de uma maneira diferente. Ontem eu falei que Jesus estava no barco e as águas do mar estavam entrando no barco. E Jesus acalma aquele mar, acalma o vento. Hoje eu queria falar sobre algo parecido, só que a gente precisa entender que Jesus está no controle do barco. Mas a pergunta é: e se Jesus não estiver no barco? Se você não convidar Jesus para entrar no seu barco, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Jesus precisa ser convidado para entrar no nosso barco, para ele ter o controle da situação. Hoje eu queria falar sobre algo bem interessante. Jesus manda os discípulos irem no barco sozinho, vão, atravesse para o outro lado, e Jesus não vai com eles, e eles entram no barco e vai de mar adentro. Só que de madrugada, Jesus vai até o encontro daquele barco que está em alto mar. Jesus vai andando sobre o mar. Você já imaginou? Quem poderia fazer isso? Andar sobre as ondas do mar. Só Jesus. Mas vamos lá. Quando Jesus vai se aproximando ali do barco, essa história está ali no livro de Mateus, capítulo 14. Jesus andando sobre o mar. Mateus, capítulo 14. Quando Jesus vai se aproximando ali do barco, os discípulos, mais uma vez, demonstram medo. Só que dessa vez eles acham que é uma assombração e ficam com medo. Você já imaginou? De madrugada, escuro, e de repente alguém andando sobre o mar. E eles ficam com medo, perguntando: quem é? Quem será? E Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo. Não temas, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se és tu, Senhor, então permita que eu vá até o encontro do Senhor sobre as águas. E aí Jesus ordena, Jesus autoriza Pedro a andar sobre as águas. Que coisa maravilhosa, hein? Você poder andar sobre as águas. E Pedro vai ao encontro de Jesus. E de repente Pedro olha para um lado, olha para o outro e vê aquelas ondas se balançando ali. Pedro fica com medo, preocupado. Talvez até admirado, abismado com aquilo ali. Ele andando sobre as águas. E aí quando Pedro vê realmente que está andando sobre as águas, ele começa a se afogar. Começa a se afogar. E Jesus: não temas, me dê a mão. Jesus pega na mão de Pedro e tira Pedro ali de dentro da água. O que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas é que Jesus ele tem o poder de andar sobre a tempestade. Nós não temos força suficiente para enfrentar certos tipos de tempestade. E a gente sabe que as ondas do mar são fortes. A tempestade do mar é forte. É a natureza. E Jesus pode andar sobre as águas. E Jesus pode autorizar alguém a enfrentar as tempestades. Quando Pedro olha que de um lado e do outro tem tempestade, a tendência nossa é o quê? Ficar preocupado. E aí Pedro começa a se afogar e Jesus tira ele de dentro d'água. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro conseguia andar. Pedro conseguia ver que o alvo dele era Jesus e não se preocupa com os problemas que tem de um lado ou do outro. Mas quando ele tira a visão de Jesus e olha para um lado e para o outro, é isso que acontece às vezes na nossa vida. O nosso foco tem que ser Jesus. Se a gente for começar a se preocupar com os problemas,
Não é bom. Devemos se preocupar e entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, porque tem muitos problemas que nós não conseguimos resolver. Entregue nas mãos de Deus, porque o nosso foco é Jesus Cristo. Ao invés de se preocupar com os problemas, entregue os nossos problemas para quem pode resolver. Jesus sim, Ele resolve qualquer problema. Ele enfrenta a tempestade, Ele anda sobre a tempestade. Nós não temos força suficiente. É por isso que quando Jesus bota a mão ali, tira Pedro de dentro d'água, é porque Pedro estava precisando de ajuda. Assim somos nós. Precisamos estender a nossa mão e dizer: Jesus, me ajude, porque nessa tempestade eu não estou conseguindo passar. Confie em nosso Deus maravilhoso e tudo vai passar. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.